Hoje nós vamos falar da nossa quarta aula do livro de Hermenêutica e Homilética. Nós já falamos de alguns assuntos desse texto e hoje nós vamos estar aplicando a quarta aula de Hermenêutica e Homilética. Nós tivemos aí a introdução no livro Hermenêutica e Homilética, nós tivemos a introdução ao estudo da hermenêutica, que foi a primeira aula. Tivemos aí a segunda aula, que foi hermenêutica na prática. Tivemos a terceira aula, que foi métodos de estudo da Bíblia. E hoje estudaremos a quarta aula, que é a introdução ao estudo da homilética. Então hoje nós vamos entrar literalmente para falar da homilética, que é um assunto que nós não abordamos ainda. E hoje, aprove a Deus, nós estamos aqui para falar desse assunto. Eu gosto de iniciar a aula com um texto bíblico. Vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Isaías, capítulo 50. Nós vamos estar falando de homilética, uma introdução à homilética, lembrando que a hermenêutica e a homilética não são do mesmo segmento, né? A hermenêutica ela pertence à teologia exegeta, da interpretação. Já a homilética ela já pertence à teologia prática, né? Qual é o sentido das duas estar juntas aqui? Porque uma coopera para a outra, uma ajuda a outra, né? A hermenêutica junto com a homilética, a pessoa consegue aplicar a palavra de Deus da forma correta, usando esses dois métodos. Isaías, eu vou ler aqui Isaías capítulo 50 e o versículo é o 4. Vamos ver. Diz assim o escrito: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Interessante, eu vou ler também numa versão atualizada. É sempre interessante nós termos mais de uma Bíblia por causa disso, para você ler. Às vezes você lê um texto em versões diferentes, que às vezes você lendo, você consegue decifrar, entender, compreender melhor o que quer dizer esse escrito. 50, versículo 4, diz assim, versão atualizada: É, pois, o Eterno que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. Como nós vamos falar de homilética, nós vamos falar da homilética, aqui está um texto interessante, que o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Quem deu foi o Senhor, quem nos dá é o Senhor. A palavra de Deus ela diz que é uma coisa bem interessante de você que é estudante da palavra, buscar isso. A palavra de Deus diz assim: quem tem falta de conhecimento, né, Tiago escreve, peça ao Senhor que a todos dá. E isso é uma realidade. Se você pedir, a palavra de Deus, pedir, dá-se-vos-á. Busca, quem busca, recebe, né? Quem bate, a porta abre. Então se você pede, Deus vai te dar. O Senhor me deu uma língua. O profeta aqui está dizendo que Deus deu a ele uma língua erudita. O que nós entendemos por erudito? Pessoas instruídas, pessoas capacitadas, pessoas que têm facilidade para discernir, para aplicar a palavra de Deus. Agora depois da vírgula aí, vem a segunda parte, que é bem interessante, que diz: para que eu saiba dizer ao seu tempo. Então, ou seja, quem deu foi Deus. Só que agora tem a parte, o momento certo de aplicar, o momento certo de dizer. Quem deu foi Deus,
mas eu tenho que saber, né, o momento de aplicar, o tempo de aplicar. A palavra de Deus diz que para tudo tem um tempo, para tudo tem um propósito. Tudo tem um tempo e uma hora certa para as coisas acontecerem. Então eu tenho que saber o tempo para aplicar. Saiba dizer o seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Então, a palavra de Deus, ela do início ao fim, ela nos convida a aprender, a estudar. Eu sempre digo que a pessoa que estuda a palavra de Deus, ela não é confundida, ela não é enganada. As pessoas podem até te apresentar algo que para todo mundo, nossa, que bacana, que legal, mas você, como é um estudante da palavra de Deus, você vê, o Espírito revela, o Espírito mostra. Você, quando você começa a estudar, você não glorifica por qualquer coisa. Você, quando você começa a estudar, você já... Por isso que as pessoas têm uma cisma do estudo, que eles até utilizam a frase que a teologia esfria crente, mas a gente sabe que ela não esfria crente, ela apaga o falso fogo. É que tem coisas que as pessoas vão falar, não é que você está analisando o que a pessoa está falando, é porque o que você aprendeu, na hora já mostra, a pessoa falou uma coisa errada, você não está nem ali para corrigir, mas na hora que o camarada fala uma coisa errada, você percebe, eita, isso aí está errado. Não é porque você está ali, não, vou ver se ele vai errar. Não, é pelo fato de você estudar, na hora que a pessoa fala algo errado, você, opa, não é assim não que está escrito. Não existe isso não na Bíblia. Isso é a conversa fiada. Mas aí, igual eu já vivenciei momento de pessoas muito sábias ali falar e às vezes fazer aplicação, uma aplicação no meio da fala dele que não condiz. Só que aquela aplicação que ele fez, ela não joga por terra tudo que ele ensinou. Então, tem coisas que não precisa você também, esse camarada não sabe, não. Tem coisas que vai falar ali que não chega a atrapalhar o que tudo de bom que ele aplicou. Mas já tem coisa que é perigosa. Tem coisa que a pessoa vai falar e aí você tem que tomar cuidado para que você não se deixe levar. Porque uma coisa que eu sempre digo é que ninguém tropeça numa montanha. Todo mundo tropeça que pedras, ponta de pedra, coisas mínimas. Ninguém sai correndo, tropecei em uma montanha ali. Vai pensar que é um retardado, né? Falar que tropeçou na montanha. Então, as coisas acontecem assim. Então, se a pessoa vai aceitando e as coisas vão acontecendo, aí quando você vê, você já vai estar iludido. Então, o Senhor Jeová, Ele me deu uma língua erudita, é Ele que dá, é Ele que tem a palavra, é Ele que nos dá a palavra, para que eu saiba dizer no tempo certo. Esse tempo certo é o preparo, é o tempo que eu me preparo para aplicar essa palavra que Deus tem, que Ele me deu. Que o Senhor nos chamou, Deus não chamou nós para ficar esquentando banco de igreja. Deus nos chamou para ser útil, para trabalhar. Deus nos chamou para exercer um trabalho. E detalhe que uma vez que você tem essa oportunidade de estar aprendendo da palavra de Deus, então é nossa obrigação aplicar para os demais, para as pessoas. Então, essa foi a nossa introdução com o texto bíblico. Nós vamos entrar aí. Vocês já perceberam? Às vezes vocês nunca ouviram falar uma palavra. Na verdade, eu nunca prestou atenção numa palavra, mas a partir do momento que vocês aprendem sobre aquela palavra, parece que tudo quanto é lugar vocês veem a palavra. Alguém fala, a mesma palavra. Então isso acontece bastante porque a gente começa a prestar atenção naquilo que a gente viu. No início da introdução ao estudo da homilética, o que é a homilética? A homilética ela é a técnica de pregar, por isso que ela é interessante, essa aula é interessante, esse conteúdo é interessante, é interessantíssimo você ter esse livro, porque aqui ele te ensina, nós vamos entrar agora no
no conteúdo agora que vai nos ensinar a preparar um sermão, qual é a postura que devemos ter, que temos que ter na hora de falar à igreja, de falar à noiva do Cordeiro. Então, é por isso que eu digo que é um livro bacana, porque é um conteúdo bacana, porque ele vai nos orientar a ter esses cuidados. Então, a homilética, ela é a técnica, ela é a arte, é a ciência de pregar, é a facilidade que a pessoa tem em falar, é a capacidade que a pessoa tem de apresentar um sermão de uma maneira clara e eficaz, de uma coisa assim que você fala e todo mundo entende, todo mundo percebe, todo mundo consegue compreender o que você está falando. As disciplinas de homilética, hermenêutica e exegese estão interligadas. A hermenêutica cuida de interpretar, corretamente um texto bíblico, visando descobrir o significado original que foi pretendido. Lembrando que a hermenêutica, ela cuida da interpretação, mas não é a interpretação, eu conjecturando, não é eu acho. A hermenêutica, ela é literalmente o que o texto quer dizer. A hermenêutica, ela trata do contexto histórico-cultural, literalmente ela trata do contexto histórico-cultural. Já a homilética, ela já foca também na facilidade, ali na didática, ali na forma que você já vai aplicar. Ela permite ao pregador fazer o uso da arte e da técnica na preparação e na exposição de uma mensagem bíblica, ou uma palestra, ou um discurso. É a facilidade. Igual nós que trabalhamos na igreja, que exercemos algum cargo, nós já temos uma certa facilidade para falar. Então nós já temos assim, você pode ver que uma pessoa que ela exerce um trabalho na igreja, na escola, na faculdade, ela sempre vai ter facilidade de falar. Não tem aquele tempo de apresentar trabalho na escola que a gente faltava morrer do coração, Tem pessoas que têm essas dificuldades. Quando eu ia apresentar trabalho, eu já era mais aberto, eu já tinha tinha uma facilidade já para falar. É lógico que é aquela coisa, não ter vergonha de falar. Eu nunca tive muita dificuldade para falar ao público, com pessoas. Mas já tem pessoas que falta morrer do coração, começa a tremer. E quando a gente está começando mesmo, se tratando de igreja, aí não tem para ninguém, aí todo mundo treme na base. Aí quando você vai falar a noiva do Cordeiro, quando você vai falar a igreja do Senhor, aí você treme. Aí pode ser veterano, você dá aquela tremida, porque ali às vezes, porque ali naquele momento você não está falando para um povo qualquer, você está falando para a igreja do Senhor. E é por isso que nós temos que ter cuidado quando fala a igreja, porque a igreja, ela não é do pastor, ela não é do ser humano, ela é de Deus. Então é por isso que nós não podemos bater na igreja, falar mal da igreja. É um cuidado que nós temos que sempre ter. Não fale mal de ninguém, principalmente da igreja. Não aceite que ninguém fale mal de ninguém, principalmente da igreja e do pastor da igreja, porque é um perigo grande falar mal. Mas está fazendo isso. A igreja é de Deus, a igreja é do Senhor, e às vezes a pessoa, por não se dar bem com alguém, aí às vezes a pessoa porque lá não sei o que, não. A igreja tem que tomar cuidado, que a igreja é do Senhor. Então nós não podemos generalizar porque alguém não dá certo conosco, porque a igreja é do Senhor e Ele cuida da sua igreja. A homilética também se relaciona com outras ciências, como a psicologia, a filosofia, a sociologia, a antropologia e a apologética, Então ela tem as suas associações. Literalmente a apologética, ela é uma das ciências aí que se enquadra muito bem aí na homilética também.
a apologética, a didática, a forma de você expressar, de você falar. No nosso tópico 1 nós temos aí a origem da homilética. A palavra em português é homilética, que deriva do grego homiléticos, que significa sociável. Vocês já viram isso? Sempre aquela pessoa, desde o seu tempo de escola, que você estudou, ou em algum filme que você assistiu, sempre a pessoa descolada é aquela pessoa que conversa com todo mundo, né? Que se dá bem com todo mundo. Então, literalmente, ela é conhecida como o quê? Um descolado. Tem até um seriado aí que acho que vocês já viram aí, que apresenta lá como o camarada ele tenta ser um descolado e ele fica todo estranho lá, porque dizer que ele está sendo uma pessoa descolada. Então, o descolado aí sempre vai ser aquele que fala com todo mundo. Então, ele é sociável, é uma pessoa sociável. E qual é o termo que se usa para uma pessoa que não conversa com ninguém, que não sai? Antissocial, não é isso? Então, é isso aí. Pode ficar. Obrigado. Então, a homilética, né, ela te torna, o significado dela literalmente aí, é sociável. É te tornar uma pessoa sociável. Eu sempre digo que nós crentes, nós que servimos a Deus, nós temos que ser as pessoas mais legais do mundo, sabia? Você concorda, Camilo? Concorda, Lucas? Nós temos que ser as pessoas mais legais do mundo. Não é, você tem que entender que não é conformar com o mundo, mas é as pessoas mais simpáticas do mundo, tem que ser nós. Como assim, Isau? Por que, Isau? Presta atenção, uma coisa que eu sempre digo, eu fico envergonhado se eu passar por uma pessoa na rua e ela, toda simpática, vier para mim, antes de eu falar com ela, bom dia, tudo bem com você? Boa tarde, boa noite, um ímpio falar comigo, sendo que isso tem que partir de mim. Aí às vezes eu passo pela pessoa, passo todo fechado e a pessoa toda simpática, oi, bom dia, parece que ela que tem Jesus e eu não. Parece que ela que é salva e eu não. Parece que ela que vai herdar uma cidade riquíssima, uma cidade onde você vai andar em ruas de ouro, muros de cristais, rios de águas cristalinas, e você não, porque a pessoa é rabugenta, a pessoa é mal-humorada. Então nós que somos salvos, nós temos que ser legal. Eu não imagino, eu não consigo ver Jesus Cristo uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que só vivia de cara fechada. Se você for olhar a Bíblia, criança não gosta de gente séria, de pessoas que não brincam, criança gosta de pessoas alegres, e as crianças amavam Jesus. Isso não é porque ele era Deus, não, porque ele era uma pessoa sociável. Até porque ele tinha que ser uma pessoa sociável, porque como é que ele ia atrair as pessoas? E Jesus, ele não hipnotizava as pessoas agradavam em ouvir, em ver ele falar. Então isso é ser sociável, ser simpático. Então nós temos que ter esses cuidados. Então nós temos que ser pessoas bacanas. As pessoas têm que ver isso em nós. As pessoas vão nos olhar e vai ver, nossa, o Emerson é uma pessoa tão legal, tão simpático. Agora todo dia o Emerson passa ali, o vizinho dele está ali sentadinho ali na porta toda vez ali, e ele não fala nada. Esses crentes é metido, né? E aí já fala tudo, né? Fala que é todos. Nossa, esses crentes é metido a besta, né? E aí já fala mal de todo mundo, por causa de uma pessoa que às vezes distrata, que é distratar, né? Você passa pela pessoa e não falar nada, acaba sendo distrato. Nem todo dia você está legal, mas isso não atrapalha. Dias difíceis sempre nós vamos ter, mas nós temos que ser pessoas sociais. O verbo homilique significa estar em companhia de, o substantivo homilos, que significa assembleia.
Então tem tudo a ver com reunião, tem tudo a ver com fala, tem tudo a ver com ser sociável. Temos aí algumas traduções aí, homilai, que é conversações, homilos, multidão de turma na assembleia ou de um povo, isso aqui é as aplicações bíblicas, você vai ver em 1 Coríntios 15, 33, Atos 18, 17, e homileu, que falar, conversar, Lucas capítulo 24, versículo 14, Atos 20 e Atos também 24. O termo homilética surgiu num passado remoto, cerca de mais de 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Está entrelado à prestação de contas que os sacerdotes faziam, cerca do recebimento de gastos das associações e corporações que pertenciam. Então, é uma prática bem antiga e existia uns sacerdotes que eram mediadores entre os mortais, que o sacerdote ele sempre foi, em todas as culturas, o sacerdote sempre foi aquela pessoa que, o oráculo ali, a pessoa que comunicava com Deus ou com os deuses e passava aos humanos. Só que aí esse sacerdote aí usava isso aí já de má fé, né? Eles e as divindades mortais e seus discursos baseavam na defesa da existência do sobrenatural. Durante o iluminismo entre o século 12 e 13, as principais disciplinas teológicas receberam nomes gregos, como, por exemplo, dogmática, apologética, hermenêutica. Então, isso teve grande ênfase na época do iluminismo. Esse século aí foi tempos onde aí se discutia muito, eles resolveram discutir muito aí política e diversos outros assuntos também. Para os romanos, o termo usado era sermão, né, que nós entendemos muito bem aí como sermão. Então a palavra sermão não é à toa. O sermão tem a ver com a aplicação dos ensinos bíblicos. Como a intenção desses sacerdotes era defender a necessidade de sua existência, quanto os sacerdotes e mediadores entre os mortais e divindades imortais, seus discursos baseavam-se na defesa da existência do sobrenatural e a milagrosa dos deuses do paganismo. Aí Severino Pedro da Silva, homilética, isso aqui é um livro da CPAD que vai tratar um pouco desses assuntos aí. Existia os sacerdotes que utilizavam essas práticas antes de Cristo. As definições de homilética: a homilética é a ciência quando considerada sobre o ponto de vista de seus fundamentos teóricos. Nós aprendemos de hermenêutica que a hermenêutica ela é a interpretação correta da Bíblia, voltando aí no contexto histórico-cultural. A homilética ela é a ciência quando é considerada, quando é aplicada aí a hermenêutica, quando ela é baseada aí no contexto histórico. A homilética é a arte de pregar sermões religiosos, eloquência sagrada. Eloquência, para quem não sabe, a eloquência literalmente é a facilidade em falar. Às vezes vocês vão ver alguém comentando: fulano é eloquente, fulano tem facilidade para falar e fala muito bem, por sinal. Então esse é o objetivo da homilética: auxiliar na elaboração de temas que apresentem de forma atraente uma mensagem da palavra de Deus com tal eficiência que os ouvintes compreendam. A pessoa precisa compreender o que você está falando, a pessoa precisa entender o que você está falando. Eu não vou entrar no detalhe agora, porque nós vamos falar um pouquinho mais na frente, mas às vezes a pessoa ela vai aplicar algo para você ou para a igreja que no final das contas ninguém entende nada, ninguém tem ideia do que a pessoa aplicou.
do que ela falou. Cuidado que se deve ter na homilética e no uso da técnica. O ministro do Evangelho, ou seja, quem estiver aplicando, quem estiver falando, tem a função mais importante do mundo, e isso não é uma hipérbole, isso não é um exagero, isso é uma realidade. Quando você assume uma tribuna de uma igreja, quando você para falar de Deus para alguém, de Jesus para alguém, você está assumindo a missão mais importante do planeta. Você está falando de algo que nós fomos chamados para fazer, algo que, como eu costumo dizer, se nós tivéssemos a capacidade de ver o mundo espiritual da forma que nós estamos nos vendo aqui, nós íamos entender que a parte espiritual, ela é muito mais importante do que essa parte material. Porque a parte material, ela dura aí pouco tempo, mas a espiritual, ela é para um todo, para uma eternidade, uma salvação eterna ou uma perdição eterna. O ponto 5 aí, o ponto 4. Então, por que é uma ação muito importante? Porque ali você está falando a alma que uma vez que nasce, nunca mais morre. Uma alma, depois que ela nasce, nunca mais morre. E se trata de ensinar pessoas que têm uma alma eterna e que foram compradas por um preço mais valioso do que o ouro e prata, ou seja, o valor que uma alma foi comprado não é capaz de mensurar, não é capaz de validar, não tem nada no mundo que pague o valor de uma alma, porque foi necessário o sangue de um Deus para salvar. Então, esse sangue, ele não tem como colocar um preço nele, porque ele vale mais do que tudo. O apóstolo Paulo nos chama de despenseiros de Cristo, ou seja, a pessoa que é responsável pela dispensa. O que geralmente tem na dispensa? Talvez alguns não tenham conhecimento, mas a dispensa, o povo mais antigo que usava bastante, a dispensa é onde você colocava ali todas as compras, todo o suprimento ficava na dispensa e alguém tem a chave. Às vezes precisa ali de uma lata de óleo, vai na dispensa, pega lá, toma a chave aqui, ou vou lá buscar. Precisa do arroz, alguma coisa, tudo fica na dispensa. E Paulo ele vai dizer que nós somos dispenseiros, ou seja, eu tomo conta de algo que não é meu. Eu estou responsável de algo que não é meu, então eu tenho que tomar cuidado, porque não é meu. É que nem aquela parábola lá dos 10 talentos, né? E o último lá, ele enterrou, ele ficou responsável por algo e ele não cuidou da maneira que deveria cuidar. E ele foi lançado fora nas trevas exteriores. Paulo chama de dispenseiro, que cuida da dispensa. O cuidado daquilo que não é nosso, né? Nós temos que ter aí, nós somos administradores de algo que é de Deus. Nós temos que ter a responsabilidade. 1 Coríntios capítulo 4. O uso dos recursos da homilética e da retórica. Há pelo menos duas coisas que não podem ser substituídas na preparação de um sermão, que é oração e estudo. Na aula passada nós aprendemos que é necessário você ler no mínimo um texto umas 3 vezes. Você tem que ler, reler. E qual é a ideia interessante? Leia primeiramente o texto sem ajuda de dicionário, sem ajuda do Google, sem ajuda de peça nenhuma. Só lê e ver o que você consegue extrair dali só com a sua leitura.
só com o que você está lendo, tenta ver o que você tenta extrair dali. Eu não sei, o Emerson que é pregador, mas eu não sei, os irmãos, às vezes a gente vai ler, na primeira leitura a gente já quer tirar todas as informações do texto. Às vezes a gente está ali, não, de uma vez só, a gente já quer. E a gente não adere a essas práticas, essas técnicas, que é ler primeiramente, né? Vai ali, sem uso de marca-texto, sem uso de caneta, sem uso de lápis para marcar, só leia o texto. Leia o texto ali, depois que você leu, agora você vai ler novamente, você já teve ali uma ideia, você já conseguiu extrair alguma coisa, mesmo que foi pouca, você já extraiu alguma coisa, agora você vai ler novamente, agora você vai marcar as palavras complexas, as palavras difíceis, e aí você vai ver que na hora de você aplicar um sermão, na hora de você aplicar uma palavra, você vai ter facilidade. E é bom que vocês enfatizem nisso, pelo menos os meninos que fazem parte aí da mocidade, porque esse ano que vai entrar agora, vocês vão ter que exercer bastante isso. Vocês vão ter que colocar isso em prática. Pega isso aí que eu estou falando para vocês, que vocês vão precisar disso. Então, é necessário a Bíblia, o estudo da Bíblia e a oração. Um sem o outro não funciona. Por isso que às vezes você estuda bastante e às vezes não lê e não ora, quer dizer, então você tem aí uma certa dificuldade, porque a Bíblia, Deus fala com você quando você estuda, e quando você ora, você conversa com o autor da Bíblia. A Bíblia deve ser o principal material de consulta, pois ela é uma fonte inesgotável da verdade cristã. Então eu não posso pesquisar outro material? Pode e deve, só que o meu livro, o meu manual de consulta, primeiramente vai ser a Bíblia. A pergunta é, será eu tenho que entender quando eu vou entrar num texto, quando eu vou estudar um texto, qual é a pergunta que tem que extrair dali? Será isso mesmo que Deus quer para esse momento e para esse lugar? É essa mensagem que eu quero falar ou é o que Deus quer falar através de mim? Então são perguntas que nós temos que fazer, que através dessas perguntas que nós fazemos uma autoanálise. Quando você começa a se questionar, você começa a ter resposta, porque o que move o mundo não são as perguntas, e sim, literalmente, são as perguntas e não as respostas. O que move o mundo são as perguntas e não as respostas, porque é através das perguntas que as pessoas não, é verdade, nós temos que ver isso, nós temos que tratar disso. Então o que move o mundo não é as respostas, e sim as perguntas. Charles Spurgeon, que foi considerado um príncipe dos pregadores, ele faz algumas anotações, está tendo no livro de vocês aí. Não há nada que possa substituir a oração na vida do pregador. Então não tem nada que substitui, nada. Não tem professor, não tem vídeos bacanas, não tem estudo bacana que vai substituir a oração na vida do pregador. Então ele precisa ter familiaridade com a oração. Ele tem que ter essa relação com a corte do céu. Como o jardineiro rega a planta, deve o pregador umedecer com lágrimas a semente lançada. Você orou e antes de você aplicar um sermão, antes de você pregar, sempre ora ao Senhor. Senhor, tem um povo ali que vai ouvir a tua palavra. Rega essa palavra no coração dessas pessoas que vão estar ouvindo essa palavra. Floresça, frutifique essa palavra, que ela venha germinar no coração dos ouvintes, e aí você vai ver resultado. É importante examinar as fontes, à luz das escrituras sagradas, e ter o cuidado para não plagiar os seus conteúdos. Você pode fazer o uso de conteúdos escrevendo conforme as suas próprias palavras, e não, igual recentemente teve um rapaz que veio pregar aqui, e ele forçava demais, imitando aí o Júnior Trovão.
Com aquele que o Júnior Trovão tem alguns jargões lá, eu vou falar e não sei o que, isso ficava muito claro, ficava muito óbvio, então isso é feio. Porque o cuidado que nós temos que ter é que, às vezes eu estou ali pregando, mas tem gente ali, talvez eu estudei algo, eu vi algo, eu quero imitar alguém, que tem gente ali que conhece. E se tem alguém ali que conhece, e vai ver, nossa, ele está tentando imitar o fulano de tal. Aí talvez o pastor nem sabe de o que se trata, mas o fulano conhece, pastor, aquele rapaz lá, ele estava imitando essa pessoa aqui, ó. Então por isso que a gente não pode ficar com essas ideias de querer, que tem gente que é demais a conta, irmão, eles forçam muito a barra, eles querem fazer igualzinho. Eu lembro que na época aí que surgiu aí os pregadores aí, no passado aí, como era a época aí do Abi, Malafaia estava aí, que tinha muito DVD, o Feliciano, o que dava de gente tentando imitar esses homens, não era demais a conta. Hoje, graças a Deus, hoje é menos, mas ainda assim a gente acha pessoas que estão com essas práticas aí. A pregação e a retórica, a beleza na exposição do sermão. A apresentação e a postura do pregador no púlpito são fundamentais para o sucesso na pregação. Às vezes você vê, né, um camarada quando ele vai assumir o púlpito, a gente vê todo o cuidado que o camarada tem, né? Ele está ali, sal da igreja, que é muito importante. Ele usa o agradecimento que ele faz por estar ali. Quero agradecer a Deus e ao pastor pelo convite, quero agradecer ao irmão fulano de tal. Lembrando que toda vez que você vai fazer ali um agradecimento, eu estou pastoreando uma igreja, o Emerson, ele é líder de departamento, e aí o Emerson convidou o pregador. Então sempre no agradecimento que a pessoa vai fazer, ele vai agradecer ao pastor da igreja, que primeiramente cedeu ali a oportunidade, e depois ao Emerson que convidou. Então você vê, tem gente que eles são muito éticos nessas coisas. Enquanto o irmão está procurando o versículo que ele vai ler, ele já de antemão já fala, irmão, vamos ler a palavra de Deus que se encontra em tal lugar. Enquanto os irmãos acham, eu já quero aqui fazer os meus agradecimentos aqui, primeiramente a Deus, ao pastor dessa igreja por conceder esse espaço, e ao irmão fulano de tal, que foi o canal aí que entrou em contato para que eu esteja aqui. Traga aí um abraço do meu pastor, a bênção, estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, e ele mandou um abraço para essa igreja, e assim sucessivamente. Então, são coisas ali que é essenciais, que é importante, que vai mostrar que você é uma pessoa ética. Então, são esses aspectos, né, positivos aí que a pessoa apresenta. Mas aí a gente vê também hoje aí bastante aspectos também negativos que as pessoas cometem aí. A apresentação pessoal, a pessoa que vai ministrar a palavra fica no centro das atenções, isso é inevitável. A pessoa que vai pregar, ela é o centro das atenções, por isso que temos que tomar cuidado. Como assim? Afinal, você é o mensageiro de Deus ali. Todo mundo vai parar, vai virar a atenção toda para você. Então é nessa hora aí que nós temos que ter a responsabilidade de trazer ao povo literalmente o que Deus quer falar, os conselhos de Deus. É importante que o pregador tenha uma boa postura na apresentação da mensagem para não prejudicar a sua exposição. Tem gente que vai fazer a apresentação, que vai expor uma mensagem, ele acaba se perdendo e depois ele não consegue voltar para o que ele estava falando. E todo mundo, a igreja presta muita atenção nisso, tá? Quando você lê num tema e aí vai para outro lugar, depois você pode ver e você sente, a pessoa que está fazendo isso, ela sente, porque ela vê que os irmãos começam a ficar dispersos, os irmãos começam a não entender o que você está fazendo ali. Então por isso que é importante uma postura correta, essa postura aqui também física, é interessante você ter essa postura. Nós vamos falar disso a partir de agora,
sobre qual é a postura correta, qual é o modo de comportar quando você assume uma tribuna, um templo, ou um púlpito, ou quando você está falando para qualquer pessoa. O ministro não deve usar roupas extravagantes. Existe isso nos dias de hoje? Misericórdia. O camarada coloca aí uma calça colada, um sapato bico de palhaço, aquele sapato que vai lá na frente. Às vezes é muito absurdo. Eu vou te falar, viu? É complicado isso aí. Então isso não pode acontecer, porque quando a pessoa entra lá, por exemplo, o camarada está lá com a calça colada e ele vai trazer a mensagem ali, o pessoal não vai prestar atenção na mensagem, vai ficar rindo ou vai ficar falando da calça do camarada. Então você já tirou a atenção do que era essencial, do que era necessário, da prioridade. Quando a pessoa está lá com o cabelo pintado, ou está com não sei o que estou falando do pregador, no caso, você está extravagante ali, a pessoa vai ficar falando, o cabelo daquele fulano, não sei o que, aí tira a atenção. Então tem que tomar esse cuidado. Muitos são os que exageram nas cores da roupa, né? Uns colocam as roupas que é para assustar mesmo, uns vêm prateado, outros vêm um vermelho todo fora, é complicado. Se aí fazendo isso, ao invés das pessoas prestar atenção na palavra, eles vão ficar rindo, vão ficar com deboche, literalmente. A questão da roupas amassadas ou roupa suja, que às vezes a pessoa está ali. Você está ali, irmão, você é o centro das atenções ali, não tem conversa. As pessoas estão olhando para você, então o que tiver de errado com você ali, as pessoas vão ver. Então tem que ter esses cuidados, porque uma igreja, ainda mais uma igreja muito bem iluminada, as pessoas vão ver se você estiver abarrotado, se você estiver com as roupas íntimas aparecendo, ou a calça presa na meia, né? Às vezes o camarada não se atenta e prende ali. Então as pessoas acabam percebendo isso aí, e a gravata torta, ou o troncho, sei lá, tem que ter esses cuidados. Se for usar essas coisas, tem que ser discreto, sem exagero, vestir com modéstia, não precisa extravagar. Ninguém deve ir à igreja para ver o ministro, quem vai pregar, mas isso é inevitável nos dias de hoje. Tem pessoas que a gente quer ouvir, tem pessoas que a gente vai em tal lugar, assim, vou lá em tal lugar para ouvir fulano. Por quê? Porque a gente sabe que esse fulano tem uma boa palavra, então você acaba indo lá para ver. Então por isso que tem que tomar todos esses cuidados. O pregador e a transmissão da mensagem. Alguns aspectos da comunicação em público. Nós falamos disso aí, essa questão de falar ao público. O processo da comunicação. O termo comunicação vem do latim, que é communication. Que significa ação de tornar algo comum. Comunicar-se é o ato de trocar informação entre receptor e a inferência, percepção do significado entre indivíduos e envolvidos. Algumas definições, nós vamos falar um pouquinho disso aí. A comunicação faz parte da nossa vida. Aonde quer que formos, estamos sempre nos comunicando, seja por meio da fala ou da escrita, gestos, até mesmo da leitura, e de periódicos, documentos e etc. Então existem diversas formas de comunicações, e a comunicação comum aí que nós entendemos, que nós sabemos, os elementos da comunicação, quando você está lá estudando lá o LPL, quando você está lá estudando a literatura portuguesa lá, você vai estudar essas questões aqui, ó. Para que haja comunicação é necessário sempre a existência de quê? Um emissor e um remetente. Ou seja, estou falando, você está ouvindo. Aí você vai receber a mensagem, né? Que a mensagem é o quê? A mensagem aqui é o quê? Oral.
A mensagem aqui é o quê? A voz, né? Estou comunicando com vocês. Vocês vão receber, essa é a mensagem, né? O objeto da comunicação do conjunto da informação, então isso é a mensagem. O canal de comunicação, fala, né? Que eu estou usando aqui, é o meio que eu estou falando para vocês. O código é a linguagem, né? Os sinais, existem diversos códigos aí, hoje, nos nossos dias. O código deve ser de conhecimento tanto do emissor como do receptor. Como assim? O que é o código? Eu tenho que aplicar o código aqui, mas tem que ser do entendimento de vocês, senão ele não é aí uma comunicação. Quando você não entende, não é comunicação. Referente ou contexto, que é a situação ou objeto que a mensagem se refere. Sobre o que eu estou falando? O que nós estamos falando aqui? Sobre estudos, sobre a eficácia, a melhoria da comunicação. Então nós estamos falando sobre comunicação aqui. Então isso se refere aí o contexto. Retorno ou realimentação, um feedback, conhecido muito aí como feedback. Eu falei para fulano e ele, o que ele falou? Ele deu um feedback lá que ajudou bastante, ele respondeu, foi a ação do receptor depois da resposta. O ruído ou interferência é tudo aquilo que atrapalha, que interfere aí na comunicação. Só estará completa quando o receptor tiver interpretado a mensagem. Entende o porquê enfatizar nisso? Não adianta você falar bem, não adianta você ser uma pessoa simpática se o seu telespectador que está ali, ou a pessoa que está ali recebendo a mensagem, não compreender, não ter noção do que você está falando. Por isso que eu vou dizer sempre, não faz sentido você falar um nível superior para uma pessoa que não entende mal aí o ensino fundamental. A pessoa não vai compreender. Se o ruído for demasiadamente forte em relação ao sinal, a mensagem poderá chegar ao destino de forma distorcida. Considerações importantes na apresentação da mensagem. Evite falar muito alto ou muito baixo ou muito alto. Você tem que ser ali de acordo ali com o seu púlpito ali. Se é questão de falar alto, você vai falar um pouco mais alto. Se é questão de falar baixo, falar mais baixo. Cuidado com a pronúncia. Isso aqui é muito interessante. A pronúncia. Você vê gente falando errado. Por exemplo aí, a pronúncia e o uso incorreto das palavras. Problema, né? Problema, a pessoa problema ou problema, a pessoa falando, isso é muito comum. Muitas vezes, ou muitas das vezes, né? Aí tem a palavra correta e tem aí os erros que as pessoas geralmente cometem. Muitas das vezes, menos coisa ou menos coisa. Aí quando vai falar de subir para cima, redundância, né? Descer para baixo, seja, aí a pessoa usa a palavra seja. Então é mais ou menos assim, né? Uma coisa muito comum que nós vemos aí às vezes a pessoa cometer, vai falar problema e fala problema ou problema. Quando vai falar muitas vezes, fala muitas das vezes. Vai falar menos coisa, vai falar menos coisa. Quando se trata de subir para cima ou descer para baixo, aí aplica essas redundâncias aí. Vai falar seja, aí aplica seja. O que mais? Evite os vícios de linguagem como tá, né, ok, entendeu? Então, certo? Veja só, aí, irmãos, etc. Então tudo isso tem que evitar. Às vezes a pessoa está lá fazendo uma aplicação e eu até falei isso, acho que na aula passada. Aí cada palavra que ela fala é glória a Deus e Jesus é bom e glória a Deus e a palavra que quer dizer que Moisés estava na arca, aleluia, glória a Deus, tudo isso atrapalha. Se você fica ali
Deus mandou Noé, né, construir aquela arca, glória a Deus, e depois que ele construiu, glória a Deus ali, aí Deus mandou, falou com ele, não, é glória a Deus, aleluia ali, e vai chover, e aleluia, glória a Deus. Aí as pessoas param de ouvir a mensagem, que está no meio ali, na verdade ali a mensagem ela está embolada com o que você está perdendo ali, e as pessoas para ouvir a mensagem só ouvem o quê? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, ou seja, você está orando ou você está pregando? Então, são coisas que a gente tem que evitar palavras repetitivas no meio do sermão que você está aplicando. Não use repetições, né, as expressões como aleluia, amém, glória a Deus, afinal de cada frase. Procure respirar bem, né, e falar nem muito depressa, nem muito devagar. Tem gente que já começa, quando vai começar a pregar, já começa parecendo um furacão. Já começa gritando, aí quando dá 10 minutos de pregação, a pessoa não está aguentando falar mais. Porque já gritou tudo que tinha de gritar ali. Evite demonstrar indisposição ou nervosismo. Sempre vai ter um nervosismozinho, mas você tem que ser controlado. Senão as pessoas veem que você está tremendo demais, isso não passa confiança. Passa aí. Aqui fala de uma coisa, não ficar passando a mão no cabelo toda hora, ou esfregando o nariz. Só tem coçando o nariz aqui, mas é coçando mesmo, mas não é nervosismo não. Não use gírias e termos pejorativos. Irmãos, eu vi um vídeo essa semana, uma mulher lá pregando lá, e ela usou um termo tão vulgar, que ela falou um palavrão, você viu esse vídeo? Rapaz, eu fiquei olhando aqui, misericórdia, falou um palavrão, a mulher, falei, é crente não sei o que, e soltou ali. Eu falei, você vê, e onde uma pessoa dessa está com o Espírito Santo? Não está nunca. Seja simpático com o público, né? Sorria quando for preciso, mas evite também gargalhadas. Cuidado com as brincadeiras para não ser mal interpretado. Dirija-se às pessoas sempre usando o seu nome, né? Quando não souber, sempre fala o senhor, senhora, sempre com ética. Evite leituras e explanação prolongadas para não tornar o sermão enfadonho. Procure não fixar os olhos apenas para um ponto do ambiente. Ou seja, estou aqui, vocês estão aqui, meus irmãos, e porque foi assim que Deus falou? Não, olha de vez em quando, olha para um, olha para outro, olha para o seu público, olha para o pessoal que você está falando, e isso vai dar firmeza, vai atrair a atenção de quem está te ouvindo. Quando você olha para a pessoa que você está falando, não precisa também eu ficar aqui, eu vou olhar para você aqui, ficar o tempo todo olhando para você vai se sentir incomodado. Mas olha aqui, olha para o outro lado, fala como se estivesse falando para aquela pessoa que está ali te ouvindo, né? Não para olhando para o ventilador, o ar-condicionado, para a porta e fica ali toda a vida. As pessoas vão olhar e falar, será que o irmão está vindo ali? Será que está tendo uma visão? Então, tudo isso acontece. Fala. Evite posicionar-se, né, de uma forma estática, sem movimento, é o que eu acabei de falar agora. Às vezes você para fixado no lugar, então evite isso. Evite escrever toda a mensagem, porque se você escreve ali toda a mensagem e acontecer de você perder a mensagem ali, você vai ficar a pé. Então, o esboço ele é necessário, ele é importante, mas tenta abreviar o máximo possível para você não ficar lendo na hora que você for fazer a aplicação, e aí vai ser uma bênção. Outros aspectos importantes, né, que é o excesso de gestos, o camarada que toda hora dá um tapa ali na perna, dá um tapa ali na mesa, dá um tapa ali no público, essas coisas acabam tirando a atenção, ela tira a concentração do ouvinte. O corpo transmite muito mais, né, informações ali do que às vezes palavras. O gesto que a pessoa faz ali, ela tem que ter esse cuidado também. Um professor Albert
ele vai dizer da Universidade da Califórnia, ele fala que a comunicação verbal e não verbal, a comunicação verbal ela é muito importante, ela às vezes fala mais do que as palavras. Sobre a comunicação verbal e não verbal, em uma interação social, 55% da mensagem é transmitida pela linguagem corporal, a expressão facial, gesto, movimento. A voz é responsável por 38% e as palavras apenas por 7%. Olha, para vocês verem. Então a porcentagem ali do que eu falo ali é aquilo que nós já aprendemos. A atitude, ela fala mais do que palavras. O comportamento fala mais do que palavras. Às vezes eu posso dizer nada com palavra, mas dizer muita coisa com os gestos. O jeito que eu faço ali, o que eu faço, dizer muito mais. O gesto deve ser coerente com o que você está falando. Os movimentos devem seguir uma sequência lógica, de acordo com ideias que estão sendo transmitidas. O excesso de informação também é um elemento que bloqueia, Eu começo a pregar para vocês aqui, eu começo a falar da criação, aí quando eu penso que não, já estou lá no meio da Bíblia, falando de Jó, quando eu penso que não, já pulei mais um pouquinho, já estou lá no início do Novo Testamento, aí quando mais um pouquinho, eu já estou lá nas epístolas, depois já estou lá em Apocalipse, e vocês não compreenderam nada. Não tenta passar toda a informação, tudo de uma vez. Vai devagar, tenta ali. Também não é para ser lento demais, mas que tenha coerência o que você está aplicando, que tenha coerência o que você está passando ali. O uso da voz, bem inteligível, como assim também Paulo escreve. Assim também vós ser com a língua não pronunciares as palavras bem inteligível, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Se você não transmitir, 1 Coríntios 14, 9 vai dizer, se eu não falar de acordo com o que vocês entendam, é como eu estou jogando palavras ao vento. Literalmente é isso que o texto quer dizer. A preocupação do apóstolo era que, quando ele vai falar sobre as línguas, era que se alguém vai falar em língua, que tem alguém para interpretar. Caso contrário, é desnecessário falar em línguas na hora que você está aplicando a pregação. Se não tiver alguém para traduzir, se não tiver alguém, isso é forte. Tem pessoas que, se ouvir esse ensinamento, vai falar até que é heresia, vai dizer, não, você está pregando contra línguas estranhas, não, mas a Bíblia fala, se não tem ali alguém para interpretar, não edifica, não muda nada. Eu estou te ouvindo ali, eu não estou entendendo o que você está falando. Então a gente está falando de homilética, sobre uma comunicação saudável, uma comunicação que vocês entendam. Então, tem gente que vai pregar, ele fala mais em língua estranha do que prega. E aí? Você não entende nada. Não dá certo. Você tem que entender, a mensagem ela tem que ser entendida, a palavra de Deus ela tem que ser entendida. Então nada pode interromper a pregação. Todavia eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. 1 Coríntios 14, 19. Ou seja, 5 palavras que vocês entendam, do que 10.000 língua estranha, 10.000 palavras desconhecidas. Porque língua estranha, o nome já diz estranha, é desconhecida do intelecto humano, é conhecida a Deus. Só que se eu for falar em língua e não tiver alguém para interpretar, eu estou tomando tempo. Vocês entendem isso? Que se o cara está ali falando em línguas ali e não tem ninguém interpretando, e a igreja parou para ouvir, ele está tomando tempo. Ah, mas não é Deus não? Paulo fala o quê? Se não tiver intérprete, fica quietinho. Porque tem alguém falando.
E aí é por falta, Saulo, de entendimento, de conhecimento. Porque acontece, às vezes o camarada está pregando, é um caso muito raro, e Deus levanta alguém para falar em outras línguas, mas até mesmo com o pregador, isso acontece. Mas tem que tomar cuidado também, que eu já vi até situações assim, que às vezes Deus está usando o pregador e tem alguém que está falando em língua aqui muito alta aqui. É coisa do inimigo para interferir na palavra. Porque quem é a autoridade naquele momento ali? A palavra. É quem está transmitindo a palavra. Aí eu estou pregando aqui, aí toda hora eu levanto e falando em línguas em alta aí. Ou seja, se tiver alguém falando em línguas ali, ou mesmo que seja glorificando ali, e duas pessoas começam a olhar, ou uma pessoa olha, você está tirando atenção. Agora você está falando que não pode glorificar. É isso que eu estou falando? Não. Estou falando que tem que ter todo o cuidado na hora da palavra, que você não pode sair daqui confuso. Você tem que sair daqui, você tem que saber o que foi pregado. O camarada chega no final do culto, rapaz, o culto foi uma bênção. Você fala, foi o quê? Sobre o quê? Não sei, estava uma glória terrível, assim, que eu nem consigo lembrar. Isso é culto, irmão? Não é. O culto, ele é racional. Ele é inteligível, ele é compreendido. Então, glorifica. Os bereanos faziam o quê? Eles glorificavam. Mas a glorificação é confirmação. E não a glorificação, entre aspas, que está ali interrompendo. Ele não pode tirar atenção. O cuidado da voz, aí tem umas instruções aí, o que você deve fazer para cuidar da voz, se você sabe que você vai pregar ou vai lecionar. O instrumento, a nossa voz, ela é um instrumento da comunicação, todos nós devemos ter cuidado com ela. Se nós vamos utilizar a voz, e nós utilizamos bastante. Segundo os especialistas, o aparelho fonador responsável por produzir a voz não é um sistema próprio. Ele depende de elementos do sistema respiratório e digestivo. Por isso, para evitar problema e para ter uma voz boa, o pregador precisa cuidar bem de todo o corpo. Essa questão de cuidar do corpo, irmão, isso é bíblico. Porque nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo. Eu posso maltratar o templo? Olha uma coisa interessante aqui para vocês. Às vezes a pessoa crente e ela fica metendo a cara em remédios. Que ela está, que eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, metendo a cara em remédio. Ela está intoxicando o corpo. Ela está maltratando o corpo. E isso é pecado. Às vezes a pessoa está lá, que eu preciso de um remédio para me acalmar, e vai lá e sem consulta médica, sem nada, e vai metendo remédio para dentro. Se morrer, mas como não é assassino radical, não, ué. Não destrua o templo do Senhor. A pessoa está destruindo o templo. A pessoa que... Por que a gula é pecado? Para ter uma boa voz, o pregador precisa cuidar bem do corpo. O sistema vocal é formado pela laringe e seus componentes, que entre eles as cordas vocais, faringe, cavidades, oral e nasal. Deve-se beber em média uns 2 litros de água por dia, Isso aí é para o corpo todo, que isso é muito interessante. De preferência de temperatura ambiente, não muito gelada e nem quente. Evitar gritar, tossir, pigarrear. Evitar ar-condicionado. Hoje em dia é meio difícil, evitar ar-condicionado, dependendo da situação. Procure consumir alimentos fibrosos, como maçã, que é bem interessante, ajuda bastante. Procure ingerir sucos e frutas cítricas, pois o sumo dessas auxilia na absorção de excesso de secreções. Procure estar vestido, confortável, para não se sentir sufocado. Procure articular bem as palavras. Como assim? Vai treinando as palavras, vai procurando a melhor forma de dizer. Procure dormir 8 horas por noite.
Isso aí que é complicado, né? Faça repouso vocal após o uso intensivo. Evite ingestão de alimentos pesados. Nunca tome medicamento por conta própria. Nunca tome remédios por conta própria. Está dormindo 6 horas? Você está dormindo em média? Isso aí vai depender do horário que você tem que acordar, ué. Aí. De igual modo, será insuportável se o ministro ficar o tempo todo gritando. A pregação sobre grita ainda. A pregação tem o seu alvo principal, que é instruir os outros, né? Cuidado com a rapidez, não seja rápido demais para que as pessoas não consigam compreender. Quando falar, o tempo para o auditório entender o seu raciocínio. Você tem que não pode ser lento e não pode ser também uma pessoa que parece que está narrando jogo, né? Ou leilão. Tem que ser cuidadoso. Porém, é melhor que ele faça um resumo a questão do horário, vou falar para vocês. Que a gente hoje vê, muito comum, chega na igreja, as pessoas cantam, e na hora da palavra, não tem hora de palavra, porque o tempo já foi. Então, não tenta aplicar, às vezes você estudou um sermão de 1 hora, se te deu ali 20 minutos, não vai tentar aplicar seu sermão em 20 minutos, que não vai dar certo, e vai ficar ruim. Então você tenta resumir ali, faz um resumo do resumo ali, e tenta aplicar, mas que as pessoas entendam o que foi pregado ali, para que você não force a barra. Se você for tentar aplicar ali ele todo, não vai dar tempo. Infelizmente isso acontece nos dias de hoje. As pessoas não tem alguns lugares que as pessoas não priorizam a palavra e acaba tomando tempo. É melhor fazer, quando o pregador se encontra em situação semelhante a essa daí, que deu pouco tempo, o melhor fazer é pedir a direção e a orientação do Espírito Santo e vai lá, ou dá uma saudação, né, ou vê algo, mas não tenta aplicar ali o sermão que você preparou, cada tópico que você preparou, porque senão vai ficar corrido e você não vai conseguir transmitir nada. Falar com expressão de sentimento. Quando está iniciando o ministério, a pessoa fala muito com expressões, as pessoas reparam muito isso aí. O ministro não deve ser carrancudo, né? Falei isso no início da aula, a ponto de se tornar antipático, e nem deve levar os ouvintes a constantes risos. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Ou seja, o camarada não pode fazer do púlpito ali também um palco de stand-up, mas também não pode ser aquela pessoa rabugenta, aquela pessoa mal-humorada. Uma hora ou outra, um gracejo até que encaixa, fica bem. Aí o pessoal descontrai, mas está ligado. Mas agora também não posso ficar de tudo fazer uma graça, porque aí já estou tirando o foco, né? Tem que ser ético quanto a isso aí. Salomão ele escreve: favos de mel são as palavras suaves e doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24. Agora nós vamos ver aí, nós falamos sobre isso semana passada, na aula anterior, quem assistiu a aula aí viu, sobre a homilética e o sermão, né? Aí nós falamos de 3 tipos de sermão, só que aqui está um pouco mais detalhado. Lá a gente falou mais assim, por alto, aqui está mais detalhado, está nos pormenores aí, nos mínimos detalhes. Que existe aí no mínimo aí 3 tipos de sermão, né? O que é sermão? Discurso religioso pronunciado no púlpito por um pregador. O objetivo é convencer alguém de algo.
Um sermão precisa ter unidade, progresso e conclusão. Feito isso, você atingiu o seu objetivo. Unidade. Nunca se deve abordar temas diferentes dentro das divisões que foi anunciado. Então tem que ser único. Se eu estou falando de amor, eu tenho que abordar as situações sobre amor. Se eu vou falar de um assunto que está falando de caridade, é algo que confere com amor. Vou falar de bondade, é algo que tem relacionamento com amor. Então tem que ter coerência com o que eu estou falando. Progresso, né? É como uma flecha na direção do alvo específico. Eu tenho que ter um alvo, eu tenho que caminhar para esse alvo. E a conclusão, que é muito importante a conclusão, é o fechamento do sermão. A conclusão é onde eu dou uma pincelada para fechar ali o que eu comecei a falar. Façamos agora o desenvolvimento do sermão, dividindo o corpo em unidade, progresso e conclusão. Por exemplo, o título é Messias, o Messias. O tema é Jesus é o Messias prometido. Então tem um título e tem uma espécie de subtítulo que é o tema. Aí tem a introdução, tem a parte de Joel 28, que introduziu, e a posição. Então aí tem desenhado aí a forma de você preparar um sermão. Por exemplo, aí um sermão aí, Pedro começa então a mostrar a questão de Joel lá, né, que Pedro vai pregar. Então tem aí um esboço sobre isso aí, ó. Então mostra pelas quais o povo deveria crer em Jesus, o Messias prometido. Pedro agora vai mostrar para o povo por quê, qual a necessidade deles crer em Jesus como o Messias prometido, e ele vai trazer toda a história, desde Joel capítulo 2, e ele vai dizer que isso foi profetizado pelo profeta Joel, né, lá no passado, e foi caminhando até os dias de hoje. Então aí você vai ver Joel capítulo 2, versículo 28, e através disso aí ele traz aí uma aplicação da homilética aí na prática. O sermão foi bem recebido e o resultado foi melhor possível. Quase 3.000 pessoas batizadas, quase 3.000 pessoas se converteram. O bom sermão deve marchar para o seu alvo com uma intensidade crescente. As regras práticas para um bom sermão. Existem 12 regras. Leia isso aí. Eu não vou ler, mas você tem um livro aí para te ajudar, algumas regras, só por alto aí, preparar bem, tente achar uma boa introdução, use uma linguagem viva, simples, use ilustrações, exemplos práticos, diga, eu não adquiro o hábito de referir-se a você como nós. Você quer falar de você ali, às vezes fala nós. Às vezes nós, irmãos, não sei o que, tem que ter esses cuidados. Seja você mesmo, mostre humildade, né? Então tem as regras aí, acompanha, leia isso aí, que vai ajudar vocês no dia a dia. Como fazer a interpretação de um texto bíblico na preparação de um sermão? Leia o texto, né, em voz alta, já falamos sobre isso aí algumas vezes. Reproduza o texto com suas próprias palavras, que você entendeu. É igual quando você ia fazer suas interpretações de texto lá no colégio, na escola. Observe o texto imediato e o remoto, verifique a forma literária do texto e assim sucessivamente. Tem todas as instruções aí para nós. Classificação e natureza do sermão. Aí está aí o que eu disse para vocês, né? Nós falamos sobre os sermões, os 3 tipos de sermões que existem. Normalmente, né, 3 mais utilizado, que é os sermões, o temático, o textual e o expositivo. Aí tem aí desenhado, tem aí nos pormenores aí, explicando cada tipo de sermão. Eu particularmente, utilizo mais
o sermão expositivo. Existe o temático, o textual e o expositivo. E aí tem aí qual as vantagens, qual as desvantagens de você se apegar a uma forma de pregar dessas aí. Ou você aplicar todas. A pregação expositiva é a pregação centrada na Bíblia. A pregação expositiva, ela literalmente, ela revela, ela fala o que realmente o texto quer dizer. Ela não tem esse negócio de exegese, de conjectura. Ela ali fala literalmente. Crisóstomo disse certa vez que o valor da pregação expositiva reside no fato de que Deus fala o máximo e o pregador o mínimo. Ou seja, você vai aplicar literalmente o que Deus está falando ali, e não é você. Não tem palavra sua ali. Ali é palavra literalmente do Altíssimo. Pregar a palavra é uma frase que exprime a convicção da convocação. Então aí é o expositivo. As vantagens do texto expositivo: é a forma mais bíblica e primitiva de se pregar. Nas mensagens temáticas e textuais, nós encontramos capacidade do pregador, ou seja, na pregação temática e textual, tem ali a aplicação do pregador. No sermão expositivo, não. Você só fala que realmente a Bíblia quer dizer. A mensagem expositiva realça a beleza do texto bíblico. Não permite o uso de outras passagens bíblicas que estejam fora do contexto. Geralmente é um texto mais longo, variando entre 5 versículos ou um capítulo todo. Isso é sermão expositivo, quando você fala do texto que realmente ele quer dizer. Isso é exposição, é um sermão expositivo. Aí tem um modelo aí, como vocês preparam e aí vocês têm aí a fórmula. Então pratique, use. O sermão temático, ele é aquele cujas divisões são derivadas de um tema. Já diz aí, né? Temático, que você vai usar um tema e vai percorrer aí, se quiser, a Bíblia toda. É aquele cujas divisões são tiradas de um tema ou um assunto independente do texto. O sermão temático é o tipo mais usado por ser mais fácil. Entende? Que o temático geralmente é mais usado por ser mais fácil. Por quê? Para você fazer um sermão expositivo, você tem que entender do que se trata realmente. Você não pode fazer ali. Eu imagino, irmão, que quando Paulo falou isso aqui, ele estava assim, assim e assado. Não, que realmente quando Paulo falou isso, ele estava vivendo essa situação, porque é isso que o texto nos mostra. O temático ele é mais fácil, por isso que é um dos mais usados. É apropriado para a evangelização, ensino, doutrina, estudos, discursos, temas e etc. Diversos temas. É o que mais observa a ordem e a harmonia das partes, ou seja, que mais compara os textos. É o mais apropriado aos novos pregadores. Quem está começando a pregar, é sempre interessante usar aí o temático. O pregador escolhe o tema e busca em qualquer parte da Bíblia, independente do livro. Ele vai atrás disso aí. As vantagens e as desvantagens. A vantagem é você se adapta melhor à oratória, favorece a unidade, você associa melhor os textos bíblicos e facilita aí as divisões. Você tem facilidade para associar os temas bíblicos e também as divisões. Quais as desvantagens? Descuida do ensino bíblico, que a pessoa não foca muito ali na raiz do que realmente quer dizer. Exige mais cuidado do pregador e foge do texto. Quando você está fazendo aplicações ali, acaba fugindo do sentido original. Isso é uma das desvantagens, sim. Cuidados que você tem que ter. Aí tem aí o modelo, e você segue aí o modelo. A oração é um dos exercícios mais importantes, de novo enfatizando. Jesus orou quando esteve na terra, em diversas ocasiões, os discípulos oraram, e Paulo ainda vai dizer ainda: orai
sem, que orássemos sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Tem aí desenhado também como você montar esse texto. E aí também tem um textual, as divisões que são feitas no próprio texto. Não há quantidade de versículos exatos para elaborar esse sermão. Então aí normalmente as divisões são feitas em 1 ou 2 versículos. Esses versículos fornecem o tema, os temas principais, mas não os desenvolvem. Aí o pastor Severino Pedro ele faz aí a seguinte definição: o sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia, uma linha, um versículo ou até mesmo 2 ou 3 versículos. Não deve ser mais que isso aí também. Ao elaborar um sermão textual, o primeiro passo é decidir qual tema que você quer pregar. E para isso é necessário ler atenciosamente o texto bíblico para ter certeza se o tema que quer abordar está no texto escolhido. Quais as vantagens? Ajuda nos ensinos doutrinários, é de fácil preparação, prende a atenção do ouvinte e oferece conteúdo bíblico. As desvantagens ou os cuidados, eu prefiro os cuidados que deve ter. Não serve para todos os textos. Há perigo do texto isolado. Pregar sobre um texto isolado é perigoso, tem que saber contextualizar. Exige estudos cuidadosos. Não se pode aplicar a todos os textos. Como assim, Saul? Sobre esses cuidados aqui. Não serve para todos os textos. Não há um perigo do texto isolado, ou seja, falar que um texto quer dizer algo que não quer dizer, sendo que o contexto diz outro. Paulo ele escreve: se Cristo não ressuscitou, aí vem um versículo: os que morreram estão perdidos. Aí tem uma pessoa que vai lá e lê: os que morreram estão perdidos. Isso é verdade? Esse versículo ele é verdade? Os que morreram estão perdidos? O versículo é isso, os que morreram estão perdidos. Isso é verdade? Lógico que não. Ele é um texto sem contexto. Se eu falar aqui, os que morreram estão perdidos. Mas os que morreram o quê? Se eu não creio que Jesus ressuscitou dos mortos, então a morte que morreu ali, então se eu pegar isso ali, não vai ter valor nenhum, porque se eu não ler o contexto. Então tem que tomar cuidado aí na contextualização. Exige um estudo cuidadoso por causa disso. Não se pode aplicar a todos os textos. Por exemplo, a palavra mundo. Deus amou o mundo de tal maneira: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, existem diversas maneiras. Deu um exemplo na aula passada sobre o leite. Saber aí aplicar a todos os textos corretamente. No sermão textual, as divisões principais são feitas nos versículos dos textos. Tem aí também desenhado aí, leia, olha, tem aí um exemplo aí sobre a Santa Ceia, por que da Santa Ceia, a proposição aí, a locução tradicional, qual o objetivo. Há 2 fatos aí que nós celebramos a ceia, que é o quê? A memória da encarnação de Cristo e a memória do sofrimento. E aí tem a conclusão aí: a ceia é de grande importância para todos aqueles que confessam Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Por meio dela, nós trazemos à memória os grandes feitos de Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, chegamos ao fim. Temos a nossa atividade aí. Eu vou ler, se alguém respondeu, nós vamos ler, se alguém respondeu. Se não respondeu, responda aí agora. A nossa lição 4. Alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento de fazer as suas perguntas. E nós estamos já finalizando aí a nossa aula.